Vamos lá, pessoal. Como quarta propriedade aqui, a gente vai ver o seguinte. Ó. Se você considerar a função f de x igual a x elevado a n, considera que esse n aí é um número natural, por exemplo. Vamos ver como que a gente pode calcular a derivada dessa função num x0 arbitrário aí, certo? Por definição, a derivada dessa função vai ser o limite quando x tende a x0 de f de x menos f do x0 dividido por x menos o x0. Essa é a definição de derivada. Beleza? Aí, isso aqui vai ficar limite quando x tende a x0. Quem é o f de x nesse caso, pessoal, desse nosso exemplo? X elevado a n, né? Tudo certo aí? Quem é o f do x0 nesse caso aqui? x0 elevado a n, né? Você troca o x por x0. Todo mundo entendendo o que eu estou falando? Tá dando certo, pessoal, mesmo? E aqui, ó, tu vai trocar... Esse denominador tu continua colocando x menos o x0 aqui embaixo. Beleza. Aí a gente tem o seguinte, olha. Se você perceber que tu tem x elevado a n menos x0 elevado a n. Antes da gente partir para uma fatoração desse termo, deixa eu só dar uma lembrada com vocês aqui em algumas fatorações com os números menores aqui. Por exemplo, se você fosse fazer x ao quadrado menos x0 ao quadrado, isso aqui daria quem? Daria x menos o x0 multiplicado por x mais x0. Todo mundo entende isso aí? Beleza, se você... Ao quadrado, né? Aqui, desculpa. Se você fosse fazer x ao cubo menos x0 ao cubo, isso aqui dava o quê? Dava x menos o x0, x ao quadrado mais x vezes o x0 mais x0 ao quadrado. Todo mundo entende aí? Beleza? Na prática, olha, deixa eu comentar qual é o raciocínio que eu estou usando aqui para fazer esse x ao cubo menos x0 ao cubo. O raciocínio que a gente usa é esse aqui, pessoal. Olha, eu vou colocar x menos o x0 e aqui no primeiro termo, basicamente eu faço o seguinte. Eu coloco o primeiro dos números elevado a esse expoente menos 1. Então lá não era 3, fica 3 menos 1 que é 2. E o primeiro expoente eu coloco elevado a 0. Aí, já que ele fica elevado a 0, ele elevado a 0 é 1, por isso que ele nem aparece aí. Todo mundo entendendo o que eu estou falando? Beleza. Não? De novo. Tranquilo, vamos lá, de novo. Como é que a gente usa a lógica para fazer qualquer fatoração da forma x elevado a n menos x0 elevado a n? Eu estou fazendo o raciocínio com 3. Vamos lá, como é que vai funcionar? Para eu representar a forma fatorada desse x ao cubo menos x0 ao cubo, eu faço o seguinte. Eu represento primeiro o x menos o x0 e eu vou multiplicar pelo seguinte fator. O primeiro valor que eu vou colocar aqui é o número que eu tenho aqui no início, elevado a esse expoente menos 1. Então, já que o expoente é 3, esse expoente aqui vai ficar 2. Beleza? E o segundo número que eu tenho aqui, que no caso é x0, eu vou começar elevando ele a 0. Aí, olha, é o seguinte, já que ele está elevado a 0, na prática isso aqui ficaria 1, né? Ó. Por isso que ele nem apareceu aqui nessa forma fatorada aqui, certo? Aí a gente faz o seguinte, ó. No segundo termo, eu diminuo uma unidade desse termo e aumento uma unidade nesse termo. Então vai ficar x elevado a 1 vezes x0 elevado a 1. Ó. Por isso que fica esse termo do meio. Deu para entender aí? Aí no próximo termo, eu diminuo outra unidade desse e aumento uma unidade nesse termo aqui. Ó. Então fica x0 ao quadrado. Todo mundo entendendo aí? Pronto. Então o raciocínio é esse. Ó. Vamos fazer com x à quarta menos x0 à quarta aqui para ver. Ó. Ficaria quem, pessoal? X menos o x0, na verdade. Aí aqui, fazendo com todo o detalhe, né? Ficaria x ao cubo vezes x0 elevado a 0, né? Aí o próximo ficaria quem? X ao quadrado vezes x0 elevado a 1. Mais o próximo, x vezes x0 ao quadrado. E por último ficaria quem? X elevado a 0 vezes x0 ao cubo. Todo mundo entendeu isso aí? Qual?
Ó, o primeiro é x ao cubo, aí diminui um e aumentou um desse. Aí depois diminui outro desse e aumenta o outro desse. Depois diminui mais um desse e aumenta o outro desse. Tudo certo, galera, hein? Beleza? Tá, então olha. Nota que quando você estava com x ao quadrado menos x ao quadrado, você faz esse raciocínio, fica dois termos aqui, né? Ó. Quando você estava com x ao cubo menos x ao cubo, você usando esse raciocínio, fica três termos aqui dentro, não é isso? Com 4 aqui, ó, vão ficar 4 termos aqui dentro. E assim por diante. Então, com n lá, vão ficar n termos nesse segundo parênteses. Tudo certo, pessoal? Então, vamos voltar aqui para... Vamos voltar aqui para o problema que a gente tem que resolver agora. Nesse caso, a gente está com x elevado a n menos x0 elevado a n, certo? Então, fica assim, ó, x menos o x0 vezes. Aí, o primeiro dos termos aqui, eu coloco x elevado ao número que está aqui menos 1, não é isso? Todo mundo entendendo? Aí, quando era 4, a gente botava 3, quando era 3, a gente botava 2, né? Então, eu estou usando o mesmo raciocínio. Aí, o primeiro dos caras aqui, eu coloco elevado a 0. O primeiro do x0. Aí, o próximo termo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou diminuir um desse, né? Ó, então, vai ficar x elevado a n menos 2. E eu vou aumentar um desse, né? Ó. Hein? Certo. Pois. Vai, vamos lá, né? Aí esse aqui vai ficar elevado a 1. Tudo certo, galera? Aí o próximo eu diminuiria outro desse, aumentaria outro desse e por aí vai. Tá compreensível aí? Aí tem algum momento, pessoal, que a gente diminui tanto esse, que esse aqui passa a ser 1, né? Ó. Ele começa, por exemplo, ele não começou valendo 4 lá naquele outro, aí foi para 3, foi para 2. Tem algum momento que ele vai e se torna 1, né? Ele vai caindo, caindo, caindo até se tornar 1. Todo mundo está entendendo aí? Por exemplo, aqui, ó, vamos voltar para esses exemplos com o número. Esse cara foi caindo, caindo, até que ele virou 1. Ó. Beleza? Aí, esse aqui, pelo contrário, ele foi subindo, subindo, ó, até que teve uma hora que ele virou 2, por exemplo, que era ou 3 e assim por diante. Está compreensível aí o que eu estou falando? Então, olha, o penúltimo termo desse, pessoal, foi x elevado a 1, x0 ao quadrado. Foi x0 ao quadrado porque aqui era um 4. Isso aqui é 4 menos 2, vocês concordam, hein? Esse é o penúltimo termo. O expoente é 2. Vamos para o penúltimo termo do outro, ó. O penúltimo termo aqui, que é esse, ó, quando esse cara virou 1, esse aqui virou 1 também. Ele virou 1 porque o expoente era 3. Ó, isso aqui é 3 menos 1. Ó. 3 menos 2, desculpa. O penúltimo termo sempre é o expoente menos 2. Beleza? Deixa eu explicar de novo. Ó. O penúltimo termo aqui no 4 vai ser esse. Ó. Quando esse vira 1, esse aqui vira 4 menos 2. Ó. O penúltimo termo. Beleza? Vamos para o penúltimo termo desse aqui, ó. Esse aqui é o penúltimo termo do x3. Quando esse virou 1, você está no penúltimo termo. O penúltimo termo é 3 menos o 2. Beleza? Vamos agora aqui para cima. O penúltimo termo é quando esse vira 1. Quando esse vira 1, o x0 vai ficar elevado a n menos 2, né? E o último termo vai ser x elevado a 0, x0 elevado a n menos 1. Deu para entender, hein? Dividido por x menos o x0. Aí nota que você pode cancelar esse x menos o x0 que está aqui em cima e aqui embaixo. Aí lembra que eu disse, pessoal, que quando o x estava elevado a 3, você ficava com 3 termos aqui dentro do segundo parênteses? Quando era 4, você ficava com 4 termos aqui dentro do parênteses, né? Quando é com n, então você vai ter n termos aqui dentro desse parênteses. Beleza, hein? Então você vai ter um limite quando x tende a x0 disso tudo aqui, ó. Beleza, aí não tem mais indeterminação não, pessoal. Se eu trocar onde tem x por x0, no primeiro termo fica o quê, ó?
Fica, se eu trocar o x por x0 aqui, fica x0 elevado a n menos 1, não é isso? No segundo termo, que é esse, se eu trocar o x por x0 aqui, fica x0 elevado a n menos 2 vezes x0 elevado a 1. Se você conservar a base, que é o x0, e somar os expoentes, n menos 2 mais 1 dá quanto? N menos 1, não é isso? N menos 2 mais 1 dá n menos 1, né? Se você for fazendo isso, você vai perceber que sempre vai ficar x0 elevado a n menos 1, por incrível que pareça. Aqui no penúltimo termo, por exemplo, se você substituir o x por x0 aqui, vai ficar o quê? Fica x0 elevado a 1 vezes x0 elevado a n menos 2. Se você conservar a base, que é o x0, e somar os expoentes, fica x0 elevado a 1 mais n menos 2, que dá quanto? x0 elevado a n menos 1, né? E o último também, ó. Você troca... Aqui, se você troca o x por x0, bem aqui na prática, né? Ó, fica x0 elevado a 1, que é 1, x0 elevado a n menos 1. Aí, pessoal, eu pergunto de novo. Quantos termos você tinha aí dentro? N termos. Então, você tem n vezes esse número aqui, né? Ó. Então, isso aqui dá quanto? N vezes x0 elevado a n menos 1. Todo mundo entendendo aí? Por exemplo, ó, vamos voltar agora naquele exemplo inicial que eu tinha dito da função f de x igual a x ao quadrado, certo? Beleza? Se você fosse calcular a derivada dessa função no 3, vocês lembram que tinha dado 6? A gente fez o limite. Nota o seguinte, se você for fazer a derivada dessa função nesse 3 aqui, pela regrinha que a gente viu, pessoal, a derivada de x elevado a n dá igual a n vezes x elevado a n menos 1, né? Foi isso que a gente viu aqui? Então tá, se você for fazer a derivada desse x ao quadrado, a derivada vai ter que dar duas vezes, ó, é como se esse 2 descesse para frente, ó. Duas vezes x elevado a 2 menos 1, que é 1, né? Todo mundo entendendo aí? Vamos lá. Aqui não é x elevado a n, aqui é x elevado a 2, ó. Então o meu n é 2. Se eu tiver que derivar x elevado a n, não dá n vezes o x elevado a n menos 1? Então, se eu tiver que derivar x ao quadrado, esse 2 desce aqui pra frente, né? Desce por conta disso aí que a gente fez, né? Mas, enfim, na prática ocorre isso. 2 elevado a x elevado a 2 menos 1, ó, que é n menos 2. Então, isso aqui dá 2x, né? Que aqui não vai ficar elevado a 1. Então, quem é o f' do 3, pessoal? É 2 vezes o 3, que é quanto? É melhor, né? Todo mundo entendendo, hein? Tá compreensível, galera? Beleza? Massa. Próxima aula a gente continua, então. Valeu, pessoal.